Boa noite, pessoal. Vamos esperar só mais um pouquinho para a turma ir chegando e aí eu começo as explicações, tudo sobre a iluminação, tá bom? Até daqui a pouquinho. Legal, pessoal. Prazer receber vocês hoje à noite. A aula vai estar em torno de uns 40 minutos, mais ou menos. Vou solicitar a todos que, se tiverem dúvidas, eu não vou conseguir responder imediatamente, tá? Eu não vou parar a aula. Então, quando eu finalizar todos os slides, ou seja, terminei o que eu tinha que apresentar, aí vocês fazem as perguntas, eu vou estar conectado e certamente irei responder com o maior prazer para vocês, tá bom? Então, o objetivo principal é realmente passar um conteúdo para vocês, ou seja, um conteúdo que vai ser significativamente muito forte para que vocês realmente possam utilizar dentro do espaço de vocês, no ambiente de vocês, tá? Então, vou desvendar algumas coisas, tá? Algumas coisas que o pessoal fala muito e eu vejo falando de forma errada. Então vou aplicar bastante coisas, vai ter uma parte teórica que vocês vão ver agora e depois eu vou mostrar para vocês alguns sistemas que eu tenho aqui que vão poder auxiliar vocês, tá? Então na escolha futura do sistema de iluminação de vocês. O objetivo principal é tentar dar base para vocês, que vocês consigam desenvolver um projeto de iluminação perfeito para o ambiente de vocês. Vamos deixar bem claro que não existe aquela cópia, vou copiar um sistema igual ao do fulano de tal. Varia muito e nós vamos ver o porquê que varia muito de ambiente para ambiente, tá? Então, mas pelo menos vocês vão estar sabendo quais são os tipos de lâmpada que vocês vão poder utilizar no ambiente de vocês, as lâmpadas reais, né? Que vocês vão poder comprar, adquirir, para que realmente possa fazer o trabalho de vocês, tá bom? Eu acho que agora que eu estou dando uma analisada aqui rapidamente, eu estou conseguindo perceber que chegou bastante gente, então a gente vai começar, tá bom?
Pessoal, propositalmente está um pouco escuro para mim, porque eu quero que a imagem fique perfeita para vocês, tá? Essa imagem aqui que fique perfeita, porque vai ser o momento da explicação, tá? E depois que eu tiver que fazer alguma apresentação para vocês, vamos falar assim, de lâmpadas e tudo mais, aí eu acendo a lâmpada aqui para ficar melhor vocês visualizarem, beleza? Gente, então voltando, é um grande prazer recebê-los. Eu gostaria que vocês entendessem que esse material todo eu desenvolvi essa semana, depois que eu pus aquela pergunta do que vocês realmente achavam de falar sobre um sistema de iluminação. Eu não esperava que ia dar tanta repercussão como acabou dando, tá? Inclusive, me empenhei de desenvolver esse material de madrugada, porque é o único horário que eu tenho, tá? Então, na terça, na quarta e na quinta eu trabalhei da 1h15 da manhã até mais ou menos umas 3h30 da manhã, buscando informações, tentando ver se eu conseguia exportar o que está aqui dentro na forma escrita, para que pudesse ficar claro numa linguagem a mais clara possível, para não ter que ficar entrando tanto na parte técnica, né? Ou seja, cálculos e tudo mais. Então eu vou mostrar para vocês de uma maneira muito simples, mas bem simplista mesmo, toda essa parte de iluminação. Ok? Vamos lá. Então, primeira coisa que temos que ver é que a iluminação realmente ela é indispensável para a gente atingir os melhores resultados. Então, vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Tá? Nós vamos ver definições e conceitos, tipos de lâmpadas, lumen, o que é isso? Afinal de contas, o que vem a ser um fluxo de luz e watt potência? Porque muita gente acaba comprando a lâmpada sem saber exatamente, fala assim, quanto mais lumens melhor. Pera lá, vamos lá devagar, tá? Temperatura de cor, tá? Muito se fala, porque é baseado numa escala Kelvin que nós vamos falar. Equipamento que auxilia na medição correta da iluminância, tá? A gente vai falar do luxímetro. Nós vamos falar da iluminância, que isso sim é um fator importante, que ninguém fala sobre isso, tá? Nós vamos entrar aqui, e aqui também, índice de reprodução de cor, o IRC, que muita gente não sabe nem o que é isso. Estamos aqui agora para aprender, vamos lá. E sobre a influência do ambiente, tá? Então vocês podem ver que realmente a informação é muito grande. O objetivo principal é cobrir toda a parte de iluminação, para que vocês não saiam com dúvidas nenhuma, ok? Vocês estão conseguindo visualizar? Está muito claro? Está muito escuro? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar essa parte aqui. Ok. Então a primeira coisa que nós temos que falar é o seguinte. Existem conceitos. Quais são os conceitos de iluminação? O conceito de iluminação, gente, são dois. Nós temos de Newton e temos de Maxwell. De Newton, a luz era considerada como um feixe de partículas emitidas por uma fonte de luz. Então ele entendia que havia um feixe de partículas para emitir a fonte de luz. Mas aí, mais para frente, Maxwell, ele disse que a luz é uma modalidade de energia radiante que se propaga através de ondas eletromagnéticas. A maioria absorveu essa teoria, tá? Que é comprovada por equipamentos que realmente a luz ela se propaga por ondas. Eu já vou mostrar um gráfico para vocês que vai elucidar bastante isso, tá? Atualmente aceita-se dois tipos de teoria, tá? Tanto a teoria ondulatória, que é reflexão e refração, que é o caso do Maxwell, como a teoria corpuscular, que é a emissão de fotoelétrica, que é a de Newton. Temos que entender o seguinte, nós temos dois tipos de fonte. Agora, nós temos que entender o quê? Que nós temos a fonte primária, que significa que possui luz própria. O melhor exemplo que nós temos é o Sol, tá? Esse é o melhor exemplo. E o que seria a fonte secundária? Secundária é aquela que não tem luz própria, ou seja, os corpos eles são iluminados por esta fonte primária. Um exemplo, a Lua. Tá? Então isso aqui nós temos dois exemplos perfeitos. Vocês vão entender o porquê que eu estou dando esse exemplo, tá? Da primária e secundária. Temos que entender também que
graças ao nosso olho, que é o órgão dos sentidos que possibilita seres humanos a percepção do mundo de forma mais ampla, sendo a luz o vetor que permite a ocorrência do fenômeno da visão. A luz que incide no sistema ocular humano permite a percepção de formas, cores e detalhes. Sem luz, gente, não tem nada disso, tá? E a luz dá uma cor ao objeto. Ó, deixei até aqui em vermelho, citando exatamente isso daqui, porque o objetivo principal é falar, dependendo da temperatura da cor e também do IRC, que nós vamos ver o que é, você pode mudar a cor de um objeto, tá? Então, aqui está um exemplo, a fonte de luz, uma lâmpada, que está incidindo numa maçã, a nossa vista, né, o nosso olho, ele observa. Então, ele observa um corpo que é iluminado, não tem luz própria. Então, como nós trabalhamos com os carros, não tem luz própria, então tudo é refletido, ou seja, é um corpo iluminado os carros, tá? Então a gente tem que ter uma luz perfeita para que a gente possa realmente trabalhar na pintura e fazer uma correção, sabe? Não deixe dúvidas, quando coloca realmente o carro no sol, você tem a realidade. Vamos lá. Portanto, o correto sistema de iluminação permitirá efetuar tanto a correção da pintura quanto a apresentação do carro ao cliente, tá? Então, tem os dois fatores aí extremamente importantes. Dentro da definição de luz, nós temos dois tipos: luz monocromática e luz policromática. A luz monocromática é a luz visível composta por uma única frequência, ou seja, uma cor. Exemplo, lâmpadas amarelas de sódio. Essa que a gente vê em iluminação pública, nas ruas, né, nas grandes cidades, que é uma iluminação que não está muito preocupado em distinguir cores. O importante é iluminar o local, tá? Já a policromática é uma luz visível constituída pela combinação de várias frequências, ou seja, várias cores. Luz do sol, lâmpadas comuns, tá? Então permite a gente ver, distinguir as cores dos objetos que são iluminados, né, dos secundários. Os objetos têm uma cor natural revelada pela luz, tá? Então a gente tem que entender a importância da luz, tá? Vamos lá, entendendo então a definição aqui, lembra que eu falei da frequência e do espectro? Vamos entender aqui primeiramente aqui, tá, gente? Luz é a radiação eletromagnética na faixa de frequência visível entre 380 e 700 nanômetros, que é exatamente essa faixa que nós temos quando o Sol bate, ou seja, passa pela camada, pela ionosfera, o nosso olho consegue enxergar esta faixa de frequência. Faixa inferior a 380, nós entramos nos raios ultravioleta, no raio X e raios gama. E nas faixas superiores, a gente tem o infravermelho, ondas de rádio e assim vai. Então, em nosso ambiente, há inúmeras ondas eletromagnéticas circulando. A gente não vê. Algumas bem conhecidas como raio-x, raio ultravioleta, infravermelho, ondas de FM, que é frequência modulada, entre outras incontáveis tipos de ondas, nas mais diversas frequências. Mas o mais importante para fixar nesse quadro, nessa imagem aqui, é que o nosso olho realmente consegue ver um espectro, mas dentro desta frequência, ou seja, entre 380 e 780 nanômetros. Ok? Outra definição é a independência dos raios de luz. Olha que interessante. Um raio de luz, ao cruzar com o outro, não interfere na sua propagação. Significa então que ele não vai interferir. Vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês um exemplo. Ou seja, olha lá. Um raio não está interferindo na propagação do outro. Tá? Ali acho que em cima vocês conseguem visualizar melhor. Olha lá. Ok? Então, realmente um raio não interfere na propagação do outro. Ok? E os fenômenos ópticos? Que fenômenos são esses, gente? Nós temos reflexão, refração e absorção. Tá? No nosso caso, a gente trabalha muito com os carros, nós temos isso aqui, ó, reflexão total, reflexão difusa, refração, absorção e nós temos a difusa. No caso daqui, da reflexão total, reflexão difusa e absorção, é feito por superfícies opacas. Então elas não deixam
permitir a passagem da luz, então elas refletem. No caso aqui, quando realmente a superfície está nivelada. Quando ela está nivelada, você pode ver que o ângulo é perfeito. Quando ela está com swirls, scratches e outros mais defeitos na pintura, ela realmente fica difusa a reflexão. Chega a casos aí de, principalmente cores mais escuras, como carro preto, de tanto risco que ele tem que ele acaba até ficando meio acinzentado, né? No caso da refração, significa que nós temos objetos que eles são transparentes ou translúcidos. No nosso caso, nós estamos falando dos vidros dos carros, né? Na absorção, nós temos realmente uma superfície opaca, mas ela absorve, ela não reflete. Então, nós temos os exemplos das pinturas mate, né? As pinturas foscas. E a difusa é aquela quando você tem realmente uma superfície transparente ou translúcida, mas ela também está com problemas, ou seja, com muitas batidinhas de pedra e etc, tá? Ok. Lumens. Agora então a gente vai começar a definir um pouquinho o que é lumens. Gente, espero que até aqui esteja ficando claro para vocês, tá? Uma promessa minha é o seguinte: se esse vídeo tiver mais que 1000 likes, eu vou disponibilizar esse material que vocês estão vendo aqui no meu link para vocês, tá bom? Então a parte escrita eu disponibilizo para vocês, mas ele tem que estar com mais de 1000 likes. Vamos lá. O lumen. Lumen é a unidade de luz emitida por uma lâmpada em todas as direções. Então está separado. A coisa, você colocou uma lâmpada, ela vai fluir, irradiar a luz por todas as direções. Ela também é chamada de fluxo luminoso, ou seja, quando uma lâmpada ilumina um ambiente, quanto maior esse número, mais a lâmpada emite. Tá? Então, mais luz ela vai emitir a lâmpada. Então, vai aumentando o número de lumens, significa que ela vai dar um maior fluxo de luz. Ok? Não quer dizer, mais uma vez, que a quantidade de lumens significa qualidade. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Nós estamos já falando aí em quantidades. Tá bom? Ficou claro, então, que lumens então, é uma unidade de luz? E isso sempre é identificado nas lâmpadas, nas embalagens das lâmpadas quando a gente compra. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma embalagem aqui. Tem. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Nós temos um tipo de lâmpada, não sei se vocês vão conseguir visualizar, tá? Mas ela apresenta aqui, ó lá, a quantidade que ela tem em lumens. Tá vendo aqui, ó? Ela tem a quantidade em lumens, tá? Então nós estamos falando que ela é de 65 watts e que tem 3.970 lumens. Agora vocês vão entender o fator que é mais importante para dentro de uma estética automotiva ou dentro de um ambiente, tá? Isso aqui é extremamente importante. Uma coisa chamada eficiência luminosa, tá? Isso é extremamente importante. Como é que é feita essa calculada eficiência luminosa? Sempre ela é calculada lumens por watt. Ou seja, nós no momento da escolha da lâmpada, a gente tem que observar potência em watts, quanto ao fluxo luminoso também, que é o lumens, para que seja calculada a eficiência luminosa. Olha como é simples o cálculo, gente. Eficiência luminosa é igual a lumens dividido por watts. Por exemplo, aí eu coloquei 4 exemplos aqui que vai dar para a gente, para elucidar um pouquinho, e já falando um pouquinho dos tipos de lâmpada, tá? Olha isso, que interessante. Uma lâmpada incandescente de 100 watts, que produz em média 1.400 lumens, ela tem uma eficiência luminosa, sendo 1.400 dividido por 100, de 14 lumens por watt. Então realmente ela consome bem isso aqui, 14. Agora nós estamos falando de uma lâmpada halógena de 500 watts. Essa que o pessoal normalmente eu vejo aí utilizando em tripés, ok? Produz uma média de 9.500 lumens, onde 9.500 dividido por 50, ou por 500, desculpa, watts, vai ser 19 lumens por watt. Já aqui, uma lâmpada de fluorescente de 20 watts, tá? Essa que a gente compacta, que produz em média 1.100 lumens, então 1.100 dividido por 20, nós já estamos falando de 55 lumens watt. Então já em termos de consumo, nós estamos vendo que é uma lâmpada que consome pelo menos, aqui 3, praticamente 4 vezes menos que uma lâmpada incandescente, tá? Então sua conta de luz vai agradecer.
Mas vai agradecer mais agora quando falar da lâmpada de LED, que no caso uma lâmpada de LED de 7 watts produz em média de 800 lumens, e nós temos então 800 dividido por 7, nós temos então uma eficiência luminosa de 114,29 lumens por watt. Então significa que a iluminação feita toda por LED, ela é extremamente mais eficiente em termos energéticos, ok? Então, como eu falei, mais uma vez a conta de luz da sua casa do seu estabelecimento vai agradecer, tá? Então, para eu calcular a eficiência luminosa é super simples. Como eu mostrei para vocês, nessa caixa aqui, eu pego simplesmente 3.970 lumens e divido por 65 para achar a eficiência luminosa dela, ok? Ficou claro, gente? Então, realmente, isso aqui é extremamente importante no momento que vem a conta de luz. Aí nós vamos falar dos tipos de lâmpada, né? As lâmpadas incandescentes são as mais encontradas em residência por causa do baixo preço e fácil aquisição, né? Então, quando você vai no mercado, está lotado de lâmpadas incandescentes, você vê o preço é pequeno, né? Então, você pode ver que ela tem o filamento. Vamos tirar ela daqui para vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Então ela tem esse filamento, por isso que chama lâmpada incandescente, porque ao passar energia ele encandece esse filamento. E aqui eu coloquei para vocês a potência de 25 watts até 200 watts e o fluxo luminoso de cada um deles. Então a gente tem de 25, que é a menor, ela dá 230 lumens, e nós temos a de 200, que ela chega a 3.150 lumens. Aí eu quero calcular a minha eficiência, a eficiência de lumens que eu tenho no meu ambiente por watt, né? Então nós temos a potência 100 watts que produz em média 1.380 lumens, então minha eficiência luminática é 1.380 dividido por 100, que é 13,8 lumens por watt, bem baixo, significa vai gastar bastante. Depois da próxima lâmpada nós temos a lâmpada halógena de tungstênio. Ela normalmente foi feita para uso externo, tá? Mas a gente acabou adaptando, utilizando esse tipo de lâmpada no começo, bem lá atrás, quando as lâmpadas de LED eram caríssimas, né? A gente utilizou bastante esse tipo de lâmpada colocado nos refletores e nos tripés para auxiliar no momento da correção da pintura. Então nós temos aqui o fluxo luminoso, potência a partir de 100 watts até 1000 watts, tá? A mais comum utilizada é de 500 watts, tá? Que é 9.500 lumens. Para aqueles que realmente não viram esse tipo de lâmpada, ela está aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas está aqui, tá? Esse tipo de lâmpada aqui, uns chamam de lapiseira, outros chamam de palito, esse tipo de lâmpada aqui. Então, pegando aqui a potência de 500 watts, que produz uma média de 9.500, nós temos 9.500 dividido por 500, então eu tenho uma eficiência de 19 lumens por watt. Perceba que ela consome bem, tá? Depois nós temos a lâmpada halógena de tungstênio também, mas de uso interno. As lâmpadas halógenas de uso interno são destinadas à iluminação de efeito, mas que devido ao aquecimento demasiado, porque elas esquentam, tá? Que elas provocam tem um uso limitado, porque elas esquentam muito. É esse tipo aqui, ó, de lâmpada, tá? Uma lâmpada dicróica, ok? Normalmente essas lâmpadas, elas precisam de reator, tá? A maioria delas são 12 volts, mas já existem lâmpadas dicróicas, que nem essa daqui, ela já vem com soquete E27, então, e já vem com reator dentro dela, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei alguns tipos de lâmpadas para halógenas. Nós temos a par 20, tem outras par, né? Tem a dicróica, tem a par 30, a par 38. Temos as dicróicas e temos a R111, tá? A dicróica de 50, ela produz 1.562 lumens, tá? Então 50 watts. E a eficiência dela está em 31,24. Então perceba que ela consome menos, vamos falar assim, que as outras lâmpadas, tá? Então cada tipo que estou mostrando está consumindo menos. A próxima que a gente agora está ficando muito comum no mercado são as lâmpadas fluorescentes eletrônicas compactas. O que vem a ser? Lâmpada fluorescente é uma lâmpada de descarga
ou seja, ilumina devido a uma corrente elétrica fluindo através do gás no tubo de vidro. Então, quando a gente pega esse tipo de lâmpada que está aqui, tá? Dentro dela possui gás, por isso que é perigoso esse tipo de lâmpada, tá, gente? Ela possui dentro dela um mercúrio líquido. Então, e um gás inerte, né? Quando a energia então transforma os átomos de mercúrio em vapor, e aí que vai gerar uma luz ultravioleta, porque ela gera luz ultravioleta, que juntamente com o material à base de fósforo, que é o fósforo, tá? Produz a luz invisível. Então, internamente, assim que passa energia, o mercúrio líquido, os átomos são agitados e se transformam em vapor, que ao mesmo tempo, na parede desse vidro aqui, existe uma camada de fósforo, tá? E aí a luz ultravioleta, ela excita o fósforo, produzindo essa luz que a gente vê aí, que é a luz visível. E aqui tá alguns exemplos, tá? Nós temos a potência de 15 watts até 135 watts, eu peguei mais algumas, tá? Eu peguei a maior aí, de 135 watts, que ela produz 8.080 lumens, e eu queria ver qual que era a eficiência dela. Você pega 8.080, divide por 135 e você já acha aí uma eficiência de 59,85, já volto. Tá? Então, essa eficiência, perceba que é uma lâmpada alta, né? Ou seja, de alta potência, 135 watts, que ela produz muito lumens, tá? Ela produz praticamente a mesma quantidade de lumens que a lâmpada de 500 watts a palito, tá? Aí nós temos aqui lâmpadas fluorescentes tubulares, que você encontra muito em escritórios, encontra ainda bastante em ambiente de trabalho, a gente encontra esse tipo de lâmpada ainda, tá? Pelo custo dela. Ela também é de descarga, ela ilumina devido a uma corrente fluindo através do gás dentro do tubo. Esse tipo de lâmpada utiliza reator externo, que geralmente ele é montado e escondido dentro do luminário, tá? Antigamente os reatores eram grandes e pesados, hoje são eletrônicos. E aí você tem aqui o tipo de potência, o fluxo, de 16 watts 1000 e de 54 watts 5000. Então, se a gente pegar e começar a analisar aqui qual é a eficiência, nós temos aí então 20 watts é 1060 dividido por 20, então a de 20 watts ela gasta 53 então, lumens por watt. Tá? Então, vamos analisar que ela também não é uma lâmpada que consome tanto quanto uma incandescente, tá? Aí as lâmpadas de LED. Essas lâmpadas de LED, gente, é a sigla em inglês que chama um diodo emissor de luz. Nada mais é do que um diodo. Por isso que ela tem lado positivo e lado negativo, tá? Elas são feitas de semicondutores do tamanho de grãos de areia, cobertos com uma lente plástica de diversos tamanhos, que emite luz quando percorridos por uma corrente elétrica. A lâmpada de LED tem a maior durabilidade dentre todas as lâmpadas que a gente falou aqui até agora, tá, gente? Tem umas que chegam até a durar 100.000 horas, tá? Mas normalmente o que a gente vê nas embalagens, essas que vêm da China, normalmente é de 30.000 a 50.000, tá? Além de consumir muito pouca energia e não produz calor. Esse é que é o lado legal. Então, se você está num ambiente que é um ambiente pequeno e você coloca muita lâmpada halógena ou lâmpada de estilo incandescente, você vai esquentar muito o ambiente, tá? E aí, quando você utiliza a lâmpada de LED, você vai manter a temperatura agradável. Aí eu não coloquei aqui porque existem numerosas quantidades de LED, tá? E de formato de potência, tá? Tem desde 3 watts, as normais, né, que a gente vê bastante no mercado, 3 watts, 5 watts, 7 watts, 9 watts, 10 watts, né? Ou seja, a potência dela vai variando, tem realmente bastante variedade de lâmpadas LEDs, então eu não quis pesquisar tudo, senão ia ficar enorme essa lista aí, tá? Mas ela possui uma eficiência fantástica. Por quê? Porque ela consome menos. Lembra aquele exemplo que a gente deu? A média mais ou menos de uma lâmpada de 7 watts de LED, que ela produz uns 800 lumens, era mais ou menos 114 lumens por watt, tá? Então, da mais eficiente é a lâmpada LED, tá? Das lâmpadas que a gente viu até agora. Claro, existem outros tipos de lâmpadas. Nós temos a lâmpada tipo luz negra, que é de descarga. O que ela diferencia em relação às lâmpadas incandescentes, as lâmpadas fluorescentes compactas, é que o vidro não tem o fósforo. O vidro é um vidro escuro.
Então esse vidro escuro ele vai deixar passar a luz UVA. Por isso que ela fica com, ela vai, vamos falar assim, vai incidir sobre cores claras. Então tudo que é, principalmente o branco, né? O branco se destaca demais quando você usa uma luz negra, né? Nós temos as lâmpadas de neon também, que é uma lâmpada de descarga. Só que o gás neon é em baixa pressão. Como não há revestimento de fósforo também no vidro, a luz é avermelhada, tá? Porque ativa diretamente os átomos de neon. Os átomos de neon eles são vermelhos, tá? Pode ser usado diferentes gases, como por exemplo o argônio, aí fica um verde azulado. Pode usar o mercúrio, fica azul. Pode usar o CO2, que fica branco. E pode usar o gás hélio, que fica amarelo, tá? Por isso que você vê as lâmpadas neon de várias cores. Nós temos a lâmpada de vapor de sódio também. A lâmpada de vapor de sódio tem uma luz alaranjada, aquela que nós falamos, iluminação pública, e é usada onde a distinção de cores não importa muito. Nós também temos uma lâmpada de multivapores metálicos, tá? Então o que acontece? Onde a reprodução de cor é importante, como praça, área de lazer, campos de futebol, essas lâmpadas possuem vapor de mercúrio e iodetos metálicos que produzem uma luz branca e intensa, tá? Então por isso que essas lâmpadas são legais para lugares onde, como eu falei, tem que distinguir cores. Luxímetro. Agora sim. O ideal para todo e qualquer projeto de iluminação, você tem um luxímetro, tá? E nós vamos entender lá para frente o porquê é importante ter o luxímetro, tá? Luxímetro, você tem alguns modelos que eu estou colocando, onde você tem o sensor, que não é ligado, não está preso ao corpo, somente você consegue movimentar o sensor para a direção que você quiser. E existe também o luxímetro que o sensor é preso no aparelho, portanto você fica com a leitura um pouco mais dificultada. Aqui, vou mostrar para vocês o luxímetro, tá? Esse luxímetro, tá aqui o aparelho, tá? Você vê que tem uma tampinha aqui, essa tampinha é para proteger o sensor, tá? Então você pode, na hora que você vai guardar o aparelho, guarde com a tampinha. E aqui você pode fazer, então, começar a fazer a leitura, tá? Você tem escalas de leitura, tá? Dentro dessas escalas, você vai poder fazer a leitura do objeto. Então, por exemplo, aqui, a 1 metro de distância, eu estou conseguindo do aparelho, do projetor, eu vou dar um hold aqui para vocês verem. Não sei se vai conseguir ver. Olha lá, 1487 lumens. Ou seja, lux, desculpa, 1487 lux, ou seja, é a quantidade de luz que está chegando próximo ao meu objeto. Tá? Nós já vou explicar isso aí direito para vocês. Mas para calcular de forma correta, tá? É legal vocês terem um equipamento desse, tá? Se não tiver, tenta ver se consegue algum técnico que consegue emprestar ou fazer a medição para vocês, tá? Porque sem esse aparelho não tem como você fazer a medição da intensidade de luz. Tá? Principalmente quando a gente está trabalhando em ambiente grande. Tá? Então a importância desse aparelho é efetuar medições da iluminância em ambientes com iluminação natural ou artificial. A iluminância deve ser medida sobre o campo de trabalho quando esse não for definido. Tá? Então não está definido aonde vai estar. Eu tenho que calcular mais ou menos 75 centímetros do chão. Tá? Então se a lâmpada está lá no teto, então você vai pôr o aparelho a uma distância de 75 centímetros do chão e ele vai te dar a medição, ok? Existe uma tabela da ABNT que, vou ver se eu até coloquei aqui, se eu não coloquei, depois eu passo, tá? Essa tabela, ela informa qual a quantidade de lux que tem que ter nos ambientes de trabalho. Vamos ver, aqui. Com relação à iluminação é extremamente importante quando se fala em índice de reprodução de cores, tá? Esse slide já vou passar para vocês entenderem, tá? Que o mais importante de tudo é que esse índice de reprodução de cores faz com que as cores pareçam realmente naturais, tá? Então vamos lá. Quando a gente começa a falar da escala Kelvin, ou seja, a temperatura de cor, primeiro eu vou falar de temperatura de cor para depois falar do índice de reprodução de cores. A temperatura de cor vai muito de acordo com o ambiente, ok? Você tem desde o ultra branco quente
até o branco frio. Esse branco frio, então, nós temos uma escala. Dentro dessa escala, nós temos aqui. Parte de decoração, você vai usar entre 2.000 e 2.500K. Na parte que a gente chama, começa a falar que é já de trabalho, ou seja, uma faixa que a gente precisa para poder executar no nosso caso, fazer correção das pinturas, a gente já começa a usar da escala de 2.500 até no máximo 6.000, tá? Nós temos aqui a escala até 3.500, que eles consideram 2.500 como 3.500, uma escala confortável, né? E até de 5.100, ou seja, 5.500 em diante, começa a passar para o branco frio. Aqui vou mostrar melhor para vocês um resumo que eu fiz e mostrando para vocês também os tipos de lâmpada. A aparência da cor de uma lâmpada refere-se à cor aparente, que a gente chama de cromaticidade da lâmpada, da luz que ela emite. Então, o que ela está emitindo, tá? Então, abaixo de 3.500, luz quente. Superior a 3.500 até 4.500, a gente chama de luz neutra, tá? Tá aqui. Essa aqui é o tipo de luz neutra. Superior a 4.500 até 5.500, a gente chama de luz branca, tá? Conhecida como day, luz do dia, day white, né? Ou seja, dia branco. E também nós temos acima de 5.500 a luz fria, tá? Que é a cool white, ok? Então, creio que dá para perceber, não sei se estou conseguindo visualizar de forma correta aqui, mas nós temos assim, ambientes que precisam ser aconchegantes, normalmente vai para uma coloração, uma temperatura de cor mais, um número muito baixo, ou seja, até 3.500. Por exemplo, luz de quarto, luz de sala, normalmente o pessoal utiliza esse tipo de temperatura de cor. Quando a gente começa a falar em temperatura de trabalho, o ideal é você trabalhar com a luz do dia ou a luz natural, tá? Porque ela vai te dar menos fadiga visual, ok? E para ambiente assim, tem que ter uma produção, ou seja, você tem que enxergar tudo de maneira correta, por exemplo, uma cozinha, é legal usar lâmpada fria, ok? Dentro da temperatura de cor, muita gente fala, mas a temperatura do sol, né, que é correspondente à temperatura do sol. Existe uma escala assim, tá? A temperatura do sol, normalmente, tá, vai depender muito da posição que você está na Terra. Ou seja, em determinados pontos da Terra, 5.000K é considerado a luz do sol ao meio-dia. Em outros locais do planeta, até 5.800K, ou seja, nós estamos falando aí, nós temos uma faixa de 5.000 a 5.800 considerada como a luz do sol ao meio-dia. Acima disso, tá? Acima de 5.800, nós estamos falando que a luz do dia, até a escala de mais ou menos 7.000K, ou seja, a luz do dia meio que nublado. E depois de 7.000 para cima, a luz do dia com céu limpo, tá? O entardecer e o pôr do sol, eles ficam na escala de 3.500K, tá? Só como curiosidade. Agora vamos falar uma coisa que é extremamente importante, que ninguém fala sobre isso, tá? Que é um índice de reprodução de cores, ou em inglês que a gente chama que é o CRI, tá? Que é o Color Rendering Index. O IRC ou CRI, tá? É a grandeza que define quanto a luz artificial, porque todas as nossas lâmpadas são artificiais, consegue imitar a luz natural do Sol. Então, agora estou começando a fazer um comparativo das lâmpadas em relação ao Sol. Vamos lá. Quanto mais próxima da luz natural for a reprodução de cores, maior será esse número, e quanto menor for, mais distante da reprodução de cores da luz natural será, ou seja, menos eficiente na reprodução de cores. Então o que acontece? Percebe-se muito, na hora que for comprar, principalmente as lâmpadas de LED, percebe-se demais que o preço da lâmpada tem muito a ver com relação ao índice de reprodução de cores, tá? Normalmente as lâmpadas mais baratas, o índice de reprodução é baixo. Então nós vamos ver já, vou mostrar bastante exemplos aqui que vai dar para vocês perceberem isso. É importante tanto para o desempenho visual nosso, quanto para a sensação de conforto e bem-estar que as cores do ambiente
dos objetos e da pele humana sejam reproduzidas, desculpa, natural e corretamente. E de modo que faça com que as pessoas tenham uma aparência atrativa e saudável. Há um bom tempo atrás, essa parte de iluminação, eu vou falar para vocês que eu já estou pesquisando há mais de 10 anos. E eu sempre busquei informações tentando procurar profissionais na área de fotografia. Porque, afinal de contas, o que acaba acontecendo? Esse pessoal, eles têm que se preocupar demais com relação ao objeto ou à pessoa que está sendo fotografada para que fique o mais natural possível. E como não tive realmente respostas muito concretas, eu acabei fazendo um curso de fotografia. Fui fazer em 1999, pouco tempo atrás aí. E foi ali que realmente eu comecei a entender um pouco mais a respeito do transmissor, da luz, a fonte, e do receptor, que é o objeto. Lembra que a gente começou a falar no começo da aula sobre a primária e a secundária? Então, a primária, gente, é extremamente importante para que a secundária ela seja real, ou seja, a cor seja real. Então eu acabei fazendo esse curso de fotografia com o intuito mesmo de começar a entender um pouco os cenários, o que acontece com relação a você tirar uma foto e as coisas não mostrar a realidade. Hoje com a fotografia digital tá fácil, na época que eu fiz era analógica, né? Então com a digital você tira a foto na hora, você bate o olho no objeto que você tá expondo, você olha a foto e fala, pô, não está igual. Então se não está igual, alguma coisa está errada. Normalmente vocês podem perceber que lâmpadas fluorescentes, quando você tira a foto, né, de um ambiente que tem só lâmpada fluorescente, a imagem da foto ela fica esverdeada. Algumas câmeras já têm essa compensação, tá? Alguns celulares, que nem um iPhone, o 7, já tem essas compensações. Os mais modernos têm. Os antigos não tinham. Então, conclusão, a imagem saía esverdeada. Tá? Então não estava dando a reprodução de cores adequada, ou seja, a fonte primária, a lâmpada, ela não estava reproduzindo, não estava deixando os objetos secundários que estavam sendo iluminados a mostrar as suas verdadeiras cores. Por isso que é extremamente importante você pôr na sua estética, no seu ambiente de trabalho, lâmpadas que realmente consigam reproduzir as cores. Então vamos lá. Para fornecer uma indicação objetiva das propriedades de reprodução de cor de uma fonte de luz, foi introduzido o Índice Geral de Reprodução de Cores, que é o RA. Tá? Nós já vamos mostrar para vocês a tabela. O valor máximo de RA é 100. Então eles acreditam que se todos os R's, que são cores, chegarem no 100, eles estão exatamente igual à luz natural, ou seja, a luz do sol. Esse valor diminui com a redução da qualidade da reprodução de cor. Então, observação que eu passo para vocês, tá? Não se recomenda a utilização, anotem aí, tá, gente? Não se reproduzir a utilização de lâmpadas com o R inferior a 80, ou seja, quando vocês olharem na caixa, tiver um CRI menor que 80, o IRC menor que 80, ou RA menor que 80, fique esperto, tá? Porque, na realidade, olha isso, o inferior a 80, ele vai fazer assim, não é possível dizer a diferença entre cores pretas e marinhas, marinho escuro, tá? No seu ambiente de trabalho, então assim, realmente não está conseguindo reproduzir, né? Na hora que chega um carro com um azul marinho escuro e você colocar num ambiente e falar, bom, isso aqui é preto, alguma coisa está errada. Ou seja, certamente a fonte de iluminação, ou seja, a primária, ela está com o IRC muito baixo. Então aqui vai dar para vocês verem, montei aqui esse gráfico rápido, tá? Os R's vão do A até o R15, tá? Então a escala vai de 0 a 100. Então, quanto a lâmpada conseguir atingir o máximo possível aqui da escala 100, ela é ótima. Aqui, ó, várias cores estão ausentes. Na fluorescente, uma lâmpada fluorescente foi analisada no equipamento de espectro para mostrar quanto que ela consegue apresentar no objeto, ou seja, no secundário, no iluminado, quanto consegue reproduzir de cor. Então tem muitas cores aqui que estão fora do espectro. Por quê? Porque ela realmente não consegue, a luz fluorescente, mostrar todas as cores. Por isso que é aquilo que eu falei, que algumas máquinas fotográficas, quando tiram foto, a coisa sai meio esverdeada, né? Já os LEDs standards, as lâmpadas de LED comuns, elas trabalham aí mais ou menos com
um CRI de 80, 75, 70, é muito comum ver de 70 e 75. O vermelho sempre é o prejudicado na história, tá? O azul até que você consegue bem, mas olha realmente essa parte aqui do vermelho, que é a frequência alta, ele fica prejudicado. Hoje já temos realmente bastante lâmpadas com CRI alto, ou seja, com índice de reprodução de cor alto. Vou pegar um exemplo. A lanterna da Scangrip, a Sunmatch 2, tá? Que ela possui 2 LEDs, nós já vamos falar dela. Ela tem um CRI de 96. Então significa que todos os objetos, ela como fonte primária e eu for iluminar, os objetos vão estar sendo mostrados na sua cor quase que real, tá? Então o índice dela é muito bom. Então o índice de reprodução de cores, a gente entende, está montado nessa tabela, que quem atingir a escala 100 está excelente. Então normalmente é utilizado em teste de cores, tá? Quem trabalha com colorímetro, você tem que estar com a precisão máxima, né? Ou seja, tem que chegar, o CRI das lâmpadas tem que chegar praticamente a 100. Ó, teste de cores, floricultura, escritórios, residências, tá? Muito bom, está entre 80 e 89. Bom, está entre 70 e 79, tá? Normalmente esses aqui, bom e razoável, são áreas de circulação, escada, oficinas, assim, são grandes, tá? Por exemplo, quem vai trabalhar com a parte mecânica, então não vai estar muito preocupado com cor. Mas nós que trabalhamos com estética, é extremamente importante a gente se preocupar com cor, ok? Regular, tá? Que é de 40 a 59, depósito, postos de gasolina, pátio de montagem industrial, tá? Que são aquelas lâmpadas grandes, né? E ela é totalmente insuficiente quando ela é de 20 a 39, são vias de tráfego, canteiros de obra, estacionamentos, tá? Então elas realmente são lâmpadas mais baratas e elas não têm realmente a distinção, vamos falar de cores. Olha aqui os exemplos que eu vou mostrar para vocês. O mesmo objeto sendo iluminado com 4 lâmpadas diferentes. Uma lâmpada com o CRI é menor que 60. Olha como fica a tonalidade. Menor que 70. Olha a tonalidade. Aqui, maior que 80. Olha já como está mudando a tonalidade daqui para cá. E o do 95, que são essas lâmpadas que a gente está chamando de ultra LED, elas estão conseguindo então realmente trazer a cor, realmente o original do objeto, a cor natural do objeto. Tá? Tem outras imagens aí que vocês vão perceber melhor. Por exemplo, a maçã, eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Tá? Aqui, olha o CRI, menor que 40, está pálida. Né? Aqui, CRI 60, já está melhorando. E aqui maior que 80. Então, isso eu observei em alguns mercados, tá? Eu pus a fruta aí propositalmente, tá? Percebi que em alguns mercados o pessoal coloca algumas lâmpadas específicas, alguns LEDs específicos em cima de frutas e verduras. Então realmente enaltecendo bastante a cor delas, ou seja, realmente faz com que quem está passando compre aquela fruta ou aquela verdura, tá? Então realmente é um diferencial do que colocar a mesma fruta, percebe-se, é a mesma fruta, gente, tá? Se eu colocar ela no sol vai ter esse aspecto, se ela colocada sob luz artificial ineficiente vai ter esse aspecto. Então quem bate o olho nessa maçã não vai estar muito interessado em comprar, mas se ele olha esse tipo de maçã, certamente vai gerar um interesse para ele comprar. Aqui uma outra escala também, tá? O espectro de cores. Aqui o CRI é menor que 60, maior que 80, maior que 90. Então olha a diferença realmente do espectro de cores, ok? Aqui também no caso de um limão, né? O pessoal colocou um limão, mas colocou um espectro de cores. Então aqui colocou, olha, o CRI de 50, CRI de 80 e o CRI superior a 90. Então percebe-se bem a distinção de cores, né? Olha o morango. Não sei se vai conseguir ver, mas aqui o CRI está 75 e a CRI é 95. Então, lâmpadas diferentes elas produzem realmente a diferença na tonalidade de cor. Se você colocar essas frutas no sol, você vai ver exatamente isso. Então, quanto maior for, lembre-se disso, tá, gente? O IRC de uma lâmpada, melhor vai ser a reprodução natural da cor do objeto, ou seja, a fonte secundária. Aqui um outro exemplo. Os lápis, né? Lápis de cera. Então percebe, olha a diferença.
Quem mais pena, sempre acaba sendo prejudicado é a cor vermelha, tá? Sempre a cor vermelha ela é a mais prejudicada. Então aqui o RC60, o RC70 e aqui o RC de 90. Então vocês percebem que, olha, é o mesmo objeto, mas sendo iluminado com um IRC diferente. Agora, já falamos então dessa parte importante, então a próxima vez quando vocês forem comprar uma lâmpada, tá? Analisem, procurem na caixa em algum lugar, vai ter que estar discriminado o CRI ou IRC. Caso não esteja, tenta então descartar, porque você não vai saber realmente, possivelmente quando não mostra é porque está abaixo de 80, tá? Então vamos lá. Iluminância. Lembra que eu falei do luxímetro para ele calcular quanto você tem de lux num determinado espaço? Então agora nós vamos entender por que isso, tá? Segundo a NBR, norma brasileira, tá, gente? É 5413. Iluminância é o fluxo luminoso recebido por uma superfície. Então, ou seja, o objeto, beleza? Só que nós estamos falando de superfície em um ponto e área infinitesimal adjacente. Ok, então o que quer dizer isso? É a densidade superficial do fluxo luminoso. Traduzindo, supondo que o fluxo de um lúmen incida uniformemente sobre uma superfície de 1 metro quadrado, uma luminância será de 1 lux. Aqui então, nessa imagem, aqui coloquei uma lâmpada, né? E ele está incidindo um lume para 1 metro quadrado. Então foi calculado, coloquei o luxímetro aqui embaixo e ele falou, olha, tem 1. Então significa que nós temos 1 lux. Então o lux significa que você vai calcular sempre a sua área em metro quadrado, tá? Largura versus comprimento. Então lembra que eu falei da tabela? A tabela ela está aqui, tá, gente? Ó. A tabela feita pela BNT, tá? Norma BNT isso aqui. Se você vai trabalhar numa iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente ou tarefas visuais simples, é aceito de 20 a 50 para áreas públicas com arredores escuros, de 50 a 100 lux, orientações simples para permanência curta, de 100 a 200, o recinto não usado para trabalho contínuo, ou seja, depósito apenas, de 500 a 1000, tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinários, escritórios, de 1000 a 2000, são tarefas com requisitos especiais, como gravação, manual, inspeção, indústria de roupas. De 2000 lux a 5000 são tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônica, informática. Então a gente já começa a falar disso aqui para nós, tá? A gente começa a falar de 2000 a 5000 lux, tá? De 5.000 a 10.000, nós estamos falando aí de tarefas visuais muito exatas, como montagem microeletrônica. E de 10.000 a 20.000, tarefas visuais muito especiais, como por exemplo cirurgia. Então o que acaba acontecendo aí? Para calcular, lembra que falei 1 metro quadrado é 1 lux? Agora, para você calcular aqui no metro quadrado, você está trabalhando aí, no nosso caso aqui, trabalhando a partir de 2.000 lux. Então significa que a 1 metro quadrado na minha área onde eu estou trabalhando, eu preciso ter no mínimo 2.000 lux, tá? Então o que significa isso? Significa que eu vou ter um conforto visual, que começa por aí, e ao mesmo tempo eu vou conseguir enxergar, ou seja, o que eu estou fazendo de uma maneira mais precisa. Tem que tomar muito cuidado para ambientes pequenos também não ser super ultra iluminado. Se passar, o cara chegar nos 20.000, certamente vai dar fadiga visual, vai ficar muito cansativo. Eu já fui em lugares que simplesmente faltava os óculos escuros, de tão claro que estava. Sabe, você olhava assim, quando você saía na rua, parecia que estava nublado, e dia ensolarado. Porque realmente é excesso de luz. E excesso de luz acaba atrapalhando o nosso trabalho também, tá? Tem que tomar muito cuidado, que principalmente quando você centraliza o foco, que nós já vamos falar, você pode deixar escapar algumas coisas na correção de pintura sim, tá? Porque é excesso de luz, então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse cálculo que eu estou falando, gente, é um cálculo que nós estamos falando de superfície, ok? Não estou falando, porque nós temos dois tipos de iluminação.
que eu acabei criando, tá? Essa definição. Nós temos a iluminação geral e nós temos a iluminação específica, tá? A específica, normalmente, ela é orientada. Significa o seguinte: eu preciso ter luz apontando para o local onde eu estou trabalhando, na peça que eu estou trabalhando. Ela vai me auxiliar para verificar se eu realmente conseguir remover todos os defeitos da pintura, tá? Então, essa iluminação específica, né, que a gente chama, que eu vou chamar de iluminação orientada, ela tem que ser muito bem calculada. Ela é diferente dessa iluminação que nós estamos falando aqui, que é uma iluminação geral, tá? Ou seja, para toda a sua área, ok? Vamos lá. Então, ficou claro? Então, o lux, nós precisamos realmente de um luxímetro, porque sem esse tipo de equipamento, né? Vou tirar a tampinha aqui para vocês verem. Tá? Com esse sensor, fica difícil de você fazer o cálculo. Tá? É necessário realmente um equipamento para você poder fazer o cálculo. Uma outra coisa que é extremamente importante também ver, gente, é o tipo de lâmpada que nós estamos adquirindo, tá? Ou seja, o ângulo de abertura do feixe de luz. No momento da escolha, se atente, porque para evitar que determinadas áreas fiquem com a iluminação deficiente, que significa o seguinte: quanto mais alto o teto, mais vai abrir o feixe. Então a tua chance de ter áreas escuras diminui. Mas quanto mais baixo for o teto, vocês estão vendo no caso aqui da lâmpada incandescente, beleza, você vai ter aí um bom ângulo, né, de feixe de luz. Mas já numa dicróica orientada, que é essa aqui, tá? Você vai acabar tendo, vamos falar assim, o feixe daqui para cá não tem, tá? Ou seja, para trás. Mas você fala, mas vai estar no teto, por que eu vou iluminar o teto? Não tem problema nenhum, a questão não é essa, é a lateral. Então, sempre quando você for comprar uma determinada lâmpada, principalmente LED, verifica qual que é o ângulo de abertura dela, tá? Então, por exemplo, tem dicróica aí que você tem ângulo de 20 graus, você tem ângulo de 40 graus e você tem um ângulo de 55 graus, tá? Então, quanto mais fechado, nós vamos ver já agora o que acontece. Nesse ângulo aqui, olha o que acontece. A intensidade, a quantidade de lux, ela realmente aumenta quando você diminui o ângulo, ou seja, a lâmpada tem um ângulo. Normalmente, esses tipos de lâmpadas aqui, elas são para exposição, tá? Quando vocês se vê bastante, sabe aonde? Normalmente em joalherias, tá? Eles querem realmente colocar uma lâmpada que evidencie uma determinada joia, um relógio, coisas assim. Então eles fecham o foco. No nosso caso, isso aqui não serve muito, tá? Praticamente para nada. Nós temos que ter um foco mais aberto possível. Então, maior âgulo, melhor para nós. Uma outra coisa, vai abrindo o ângulo, quanto maior ângulo, menor a sua quantidade de lux. Isso é normal, tá? Se todas essas lâmpadas fornecem 300 lumens, tá? A mesma, fornecendo 300 lumens, só que essa é de 50, essa é de 55, essa é de 40 e essa é de 20, perceba a diferença da força do feixe. Tá? Então aqui está mais concentrado, então você não dispersa tanta luz. Então quanto mais concentrado, mais forte vai ser o seu feixe. Tá? E aqui eu coloquei uma imagem que é você pegando uma lâmpada de 24 graus, né, de abertura. A meio metro você tem 4.000 lux, a meio metro. Já a 4 metros, que é essa distância do objeto, cai para 60. Então, lembra, eu preciso do luxímetro para medir. Outra coisa, não adianta comprar uma lâmpada que ela tem uma abertura muito grande e falar, sei lá, de 2.000 lumens. Mas verdadeiramente, quanto que está chegando a 75 centímetros do objeto que eu estou trabalhando? Ou seja, ou pode ser do chão ou do objeto que eu estou trabalhando. Quanto está chegando de lumens lá? Aí entra a função do luxímetro, tá? Para verificar se realmente você está trabalhando sob condições de luminância perfeita.